Então a gente vai falar sobre a natureza, conservação e destruição. E isso está remetendo diretamente ao capítulo 3º do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, que com certeza vocês já leram, já estudaram, né? Estão bem craques nisso. Mas Allan Kardec, quando faz a apresentação das leis, ele faz uma apresentação e faz uma adaptação dessas leis à nossa vida cotidiana, ao nosso espaço de vivência natural. E é claro que não é só isso, porque essas leis, como elas são leis divinas, elas estão para além dos nossos costumes. Elas estão para além da escravidão, por exemplo, quando ele fala de igualdade, quando ele fala de liberdade, né? Está para além da questão das relações entre chefe e subordinado, está muito além disso, né? Está na questão do átomo, está na questão da física quântica, está na questão do cosmos, essas leis elas estão presentes lá também. É claro que com outras explicações e com outro aprofundamento, mas são as mesmas leis. Aí você pergunta assim, Paulo, o universo inteiro está regido por 10 leis? Não. Allan Kardec deixou claro isso, os espíritos deixaram claro. Não são todas, são algumas. Para apenas termos uma ideia de como nós podemos encaixar a nossa vida em conceitos de uma legislação divina, para que a gente possa entender o que é ordem, o que é o bem, o que é o mal, a partir de uma acepção moral. Dentro do nosso nível evolutivo, é importante que nós compreendamos essas leis para que nós possamos fazer adaptações ao nosso modo de viver em relação a elas, porque a harmonia está justamente no fato de eu poder viver em consonância com essas leis divinas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender em relação a essa construção é o que é a natureza, né? Quando a gente fala de natureza, a gente está falando em algo que para nós se assemelha ao mato, à floresta, ao animal. A gente está falando sobre o campo, de um modo geral. A gente fala assim, eu estou vivendo na natureza, eu estou vivendo no meio do mato, eu estou vivendo no meio dos animais, né? Eu gosto de São João, mas não sei como é que eu consigo conviver com as bombas, porque realmente, né? A bomba é um negócio tão engraçado que a pessoa paga R$1 na bomba, acende o pavio e fecha o vidro para não ouvir o barulho. É um negócio assim que eu não consigo entender exatamente a lógica disso, né? Mas vai lá que tem algum fetiche aí por trás, né? Complexo de Talibã, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Bom, então, voltando na natureza, a gente tem essa compreensão que natureza é uma coisa assim, do mato, das coisas do campo. Mas a natureza não é isso só. A natureza, ela precisa ser mais bem conceituada para que a gente possa entender aonde é que essas leis são chamadas de naturais. Por que é que elas são chamadas de naturais? Porque se nós chamarmos essas leis de naturais e entendermos que a natureza é isso, a gente vai pensar que essas leis regem isso. Mas como a natureza não é isso, a gente tem que entender o que é a natureza para entender ou para encontrar essas leis com a verdadeira essência da natureza. E a natureza, a gente poderia trazer aqui um conceito novo. A natureza é a essência manifesta de um ente. Então você vai dizer assim, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que todas as coisas que existem, elas têm uma forma de ser. E essa maneira desse ente se expressar é a sua natureza. Por que estou dizendo isso? Porque para que esse ente possa se expressar da forma que seja, algo passa por ele em essência para que ele transforme em existência. Então, por exemplo, o ser humano, ele tem sua natureza. A pessoa X tem sua natureza. Porque a gente pode entender que a natureza ela é coletiva, na medida em que a gente entenda que são muitos entes juntos trabalhando, e ela pode ser individual. Ela pode ser individual porque você pode ter a natureza do pato, a natureza da semente do feijão, a natureza de uma floresta.
Isso tudo porque a natureza tem a ver com a forma de expressão do ente. O ente é o que existe, é algo que há, é algo que é. Então, tudo que existe, existe e se manifesta de uma forma característica, e isso dá a sua natureza. Então, a natureza, ela tem uma espécie de uma linha base, que é uma linha comum. Todos os seres, de um modo geral, eles vão atuar dentro dessa camada da natureza, dessa camada natural. A partir daí tem as especificidades que elas vão se modificando em função da complexidade dos entes que estão sendo representados. Então, cada uma dessas manifestações a natureza será mais complexa em função do grau de complexidade do ente. Tudo bem? Então, como é que a gente poderia entender isso de uma forma mais assim funcional? Vai sair daí o conceito de sistema, né? O sistema nos ajuda a entender a natureza. Por quê? Porque o sistema é um conjunto de partes que trabalham para produzir um objetivo comum. Mesma coisa, né? A essência da coisa manifesta. Então, para que isso se manifesta com um objetivo. O sistema tem objetivo. Todo sistema tem objetivo. As partes trabalham para que o sistema produza o seu objetivo final. Então, o sistema digestivo tem objetivo? Tem. É uma parte só? O sistema nervoso. O sistema nervoso, né? Ele é um sistema. Você vê que na hora que essa bomba explodiu, todo mundo fez o mesmo gesto. Isso é a natureza. Porque não é subjetivo. A natureza do sistema é reagir a uma possível ameaça. Vocês estão entendendo o que é agora? Agora, você tem vários elementos que compõem o sistema. Esses elementos, eles, de alguma forma, eles se conversam para que juntos produzam esse resultado final. E isso é que é legal no sistema, né? Que você vai ver que seres aparentemente irracionais, eles conseguem trabalhar juntos dentro de uma lógica que parece ter razão. Uma célula, por exemplo, você vai dizer, nossa, isso aqui é uma usina de força, de energia, né? Porque você tem lá as organelas trabalhando dentro de uma célula. A membrana é uma coisa belíssima, a membrana. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro chamado A Biologia da Crença. Vocês já tiveram esse livro? Já leram esse livro? Bruce Lipton. Recomendo vocês lerem esse livro. Ele fala sobre a membrana da célula. É uma coisa interessante, dizendo que não é o núcleo da célula, a inteligência da célula, é a membrana. Então, aquele funcionamento é todo sistêmico. A membrana sabe a hora de botar o alimento, sabe a hora de botar para fora, botar para dentro, sabe tudo. E isso funciona de uma maneira conectada, porque todo sistema tem duas propriedades que são associadas. A primeira, todo sistema, ele tem um objetivo. Isso é uma característica, uma propriedade do sistema. E a segunda é que, para que ele seja um sistema funcional, ele tem que possuir necessariamente um mecanismo de autorregulação. Porque, à medida em que as partes vão se manifestando, esse mecanismo vai atuando para que o objetivo seja atingido. Quando uma coisa sai do controle, o mecanismo atua para que ele volte para o lugar, e tudo vai acontecendo dentro desse mandato, desse objetivo comum. Então, essa é uma característica de todo sistema. Por exemplo, uma família é um sistema. Um ser humano é um sistema. A célula é um sistema. Então, se você quiser, o átomo é um sistema. Tudo vai ser sistema. Então, o que é um ecossistema? O ecossistema é nada mais, nada menos que um conjunto de sistemas. Quando a gente chama de ecossistemas, estamos chamando desse conjunto sistêmico, que envolve aquilo que a gente chama de natureza, que é a expressão dos entes que compõem a realidade objetiva na qual vivemos. Isso é a natureza e isso é o ecossistema. É por isso que a natureza, ela tem os seus próprios mecanismos homeostásicos, os seus mecanismos de autocontrole e regulação. E ela também tem o seu objetivo final. Você quer ver uma coisa que é impressionante
na natureza, em tudo na natureza é assim, é que esse mecanismo tende a um grau de complexidade cada vez maior. Os elementos, eles não ficam satisfeitos em serem o que são. Eles tendem à coletividade sempre, em agregados de complexidade incremental. Então, se o oxigênio ficar satisfeito de ser oxigênio, nós não teríamos o quê? A água. Não teríamos água oxigenada. A gente não teria ácido sulfúrico. Não teríamos muitas coisas, não teríamos ozônio. O oxigênio ia ficar paradinho lá. O hidrogênio, se não fosse incomodado em ser só hidrogênio, nós não teríamos nenhum princípio, nenhum elemento na tabela química, porque tudo nasce do hidrogênio. Então, a natureza faz com que um elemento saia de uma estrutura menor para uma estrutura maior, adquirindo graus de complexidade superiores. E isso faz com que a gente imagine que os sistemas, ou o ecossistema, ele tenha em conjunto também a sua destinação final, o seu objetivo. Tudo é encadeado, tudo é absolutamente perfeito. Chega-se a pensar, do ponto de vista sistêmico, que o universo foi criado para que o homem pudesse existir. Essa é a tese chamada princípio antrópico. Então você imagina o seguinte: tudo isso que eu estou falando aqui, e todas as coisas que vocês sabem que eu não sei, tudo isso tem uma finalidade: as belezas estarem vivendo na face da Terra, serem o que somos. Pode um negócio desse? Claro que não. É óbvio que não. Então, nós só estamos aqui porque existem grandezas, propriedades, existem índices, coeficientes que são exatamente perfeitos para que tudo aconteça da forma que é. É por isso que se diz que foi criado tudo de uma forma para que nós pudéssemos ter vida na Terra. Né? Mas isso faz parte do sistema, dos seus mecanismos homeostásicos, do seu mecanismo do seu telos, né, do seu objetivo final, destinação final do sistema. Então, uma das características desse sistema natureza que nós compreendemos é que ela existe apesar do homem. A natureza não considera o homem. Deixa eu dizer, essa consideração no sentido da amizade, da brodice mesmo. A natureza inclui o homem como um elemento, como um ente dele, que deve participar na sua homeostase, mas ela não existe para alimentar o homem. Ela não poupa, ela não é boa com o homem. A natureza não, ela é mãe, mas é uma mãe que de vez em quando faz umas coisas meio estranhas de mãe. Quando você vê a Terra precisa acomodar as placas tectônicas lá embaixo do oceano. Aí o que ela faz? Ela pergunta se o homem lá da aldeia construiu a casa na beira do mar. Pergunta. Ela vai lá e diz: o senhor mora na beira do mar? Bom dia. Nós vamos fazer uma reforma aqui no fundo da piscina aqui do mar e nós vamos pedir para o senhor se retirar porque deve vir um pouco de água para cima de sua casa. Ela faz isso? Não. De noite, todo mundo dormindo, acabaram de fazer a oração, então todo mundo ali, todo mundo cristão e etc. E a água envolve a casa e mata todo mundo. Acontece isso? Acontece. O vulcão explode sem mandar recado. O terremoto acontece sem mandar recado, porque a natureza ela age como sistema. E a gente que dê nossos pulos para a gente se adequar ao sistema. E não simplesmente a gente querer que o sistema funcione para nos agradar. Porque aí seria uma deturpação de todo esse mecanismo homeostásico de equilíbrio, de telos que eu falei aqui para vocês. Nós não temos essa capacidade, não conseguimos, mesmo que a gente tente. Porque por mais que eu tente desviar a natureza do seu curso, o mecanismo de controle, o mecanismo de harmonia dela vai atuar para reequilibrar o sistema. E isso vai causar prejuízo grande, como acontece muitas vezes, que você vê os desequilíbrios climáticos, etc. Isso tudo vai acontecer por quê? Porque há uma tendência a você interferir no fluxo natural daquilo que são os sistemas ecológicos, da própria ecologia, tá certo? Então, tudo isso está devidamente incluído dentro de planos cada vez maiores.
Porque se não fosse para o homem construir o desenvolvimento tecnológico, seria um desperdício termos a capacidade da cognição. O espírito evolui em duas dimensões: a dimensão intelectual e a dimensão moral. São as duas dimensões evolutivas. O espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e saber tudo exige conhecimento, exige ciência, exige tecnologia. E a tecnologia ajuda o planeta a harmonizar-se para que acomode a vida de uma forma mais perfeita. Então, não tem erro em você ter indústria, não tem erro em você ter o desenvolvimento, o progresso, produzir comida. Não existe erro nisso. Porque senão nós estaríamos dizendo que nós estamos desenvolvendo de um lado e matando o desenvolvimento do outro. O que existe é a desnecessidade de fazermos isso além dos limites. Fazermos isso além dos limites, porque isso vai provocar, nessa reação homeostásica, vai representar consequências que nós não gostaríamos que a natureza nos ofertasse. Esse mecanismo é tão perfeito que James Lovelock criou a teoria de Gaia. A teoria de Gaia tem a hipótese de Gaia, que a Terra é um mecanismo vivo e que reage a tudo isso como se fosse um ente consciente. E no fundo, a natureza tem a sua inteligência, ela tem a sua forma de se manifestar. Ela faz isso muito bem, né? Ela faz isso muito bem. Muito bom. Então, quando a gente compreende isso, que a natureza não é uma mãe generosa, a natureza é a natureza pronto, e ela é assim, e tudo é na natureza, inclusive nós mesmos, nós vamos começar a observar, por exemplo, qual é a natureza do ente que é o ser humano. O que constitui um ser humano? A natureza do ser humano inclui espírito, inclui corpo, inclui saúde mental, inclui saúde física, inclui todas as dimensões existenciais. A natureza inclui a possibilidade de eu chegar e olhar o mundo e ver o mundo a partir de uma outra perspectiva, que não a perspectiva simplesmente do usufruto do mundo, mas de uma coletiva interação entre o homem e o mundo, e o cosmos e o universo e tudo mais. Você quer ver uma coisa que talvez não esteja bem nos planos? Uma bomba atômica. Uma bomba atômica. Por isso que ela não é usada. Porque se ela fosse uma coisa útil, qualquer conflito, o cara apertava um botão e a bomba atômica caía. O problema da bomba atômica é que você derruba lá, mas as consequências não são imediatas, elas ficam reverberando. Aquele território ali não pode ser ocupado, por exemplo, imediatamente, porque ele tem uma contaminação. Então, se não fosse isso, seria uma coisa natural se utilizar. Agora, graças a Deus tem essa consequência e o homem com medo dela não faz. Ainda bem. Então a gente tem um potencial destruidor muito grande, mas a natureza ela é superior a qualquer tipo de agressão que o homem faça. Vou fazer uma hipótese aqui com vocês. Se a Terra sumisse, imagine que Xi Jinping, ou Li Ping, ou qualquer ping desse do Oriente, ping-pong, para não personalizar, apertasse um botão, não, 2, 3, 10, e destruísse a Terra. O que ia acontecer no dia seguinte? Os espíritos que habitam a Terra ou iam ficar em cima dos cacos de planeta ou iam buscar outro lugar para existir, para se aproximar. Seria um desperdício você jogar fora milênios de desenvolvimento de um planeta tão perfeito. Mas o espírito que não morre, que não é destruído, ele seria simplesmente, ia ser atraído para outro planeta. Pronto, é isso que ia acontecer. De concreto, é isso. Os personagens, os corpos, etc., iam ficar porque são da natureza. E é isso que a gente vai falar aqui. Porque a natureza também tem os seus processos, tem o seu ciclo, tem o seu desenvolvimento, como é que isso funciona. Então, vem aí, ó, ecossistema é o sistema da casa, o sistema onde nós estamos vivendo. Por isso, vai surgir as palavras natureza e as palavras ecossistema, tá certo? Bom, a partir daí, a gente vai ver na questão 616 do Livro dos Espíritos a harmonia que reina no universo material, como no universo moral,
se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E aí tem um comentário: Deus não se engana. Ou seja, o que é de uma forma tal que essa forma tal, acredite ou não, a gente acredite ou não, é a forma perfeita de ser. Ah, mas eu acho que deveria ser de outro jeito. Aí você faz assim: quando você for espírito puro e tiver uma reunião com God, você chega lá junto na mesa dele: seu God, eu queria dar uma sugestão. Em vez de fazer assim, o senhor faz assim, que tal? Aí ele pode te dar uma explicação e você ficar satisfeito, né? Muito bem. Então, enquanto a gente não tem essa possibilidade, o que a gente tem que fazer? Confiar. Que assim como a certeza que o sol nasce amanhã, que a lua está linda hoje, e que daqui a mais um tempo ela vai voltar cheia do jeito que está, e que tudo vai ser do jeito que é amanhã, da mesma forma que eu confio nisso, eu tenho que confiar que isso só existe, só é previsível assim, porque tem leis perfeitas que estão guiando. Uma lei perfeita, ela não se modifica. E qual que é a diferença entre essas leis que a gente está vendo aqui e as leis de Moisés? Essa é uma pergunta. Qual seria a diferença? Se é que tem. Um de cada vez, gente. As leis de Moisés são um conjunto de leis da sociedade, né? Tem leis morais, porém de forma embrionária, e as leis códigos de... Como é que é? Códigos de leis mesmo. Conduta moral. Conduta moral. Tem uma diferença fundamental que é o seguinte: na lei de Moisés, está dizendo assim: não matarás. A pessoa mata? Mata? Mata. Não roubarás. E aí? Rouba? Rouba. Não cobiçarás o próximo, ou o que é do próximo. Vai cobiçar? Vai. A diferença é essa. Quem consegue parar isso aqui se eu largar agora? Se eu largar isso, é uma lei. A lei da gravitação, a lei da gravidade. Se qualquer objeto largado solto no ar vai ser atraído por centro da Terra. A 9,6 metros por segundo. Ainda tem essa precisão, é chato assim. Então, se eu largar isso aqui agora, algum de vocês consegue impedir que isso bata no chão e quebre? Não, essa é uma lei natural. A lei natural, ela não pode ser derrogada. Você, de um jeito ou de outro, você está submetido a ela e não tem como você não... Você pode até tentar. Você pode até tentar, mas vai ser de uma forma, de um elemento artificial. Você pode criar um avião, você está voando. Mas o avião não está derrogando uma lei. O avião está se aproveitando de outras leis para voar. Pois não. Espera aí, só um minutinho. Chegar seu microfone. Boa noite. Boa. Meu nome é Raimundo. Eu estou aqui, você está falando, eu estou aqui pensando duas coisas. Quando você deu o exemplo da gravidade, mas o homem, quando sai desse raio, que ele chega na Lua, ele gravita, né? Isso, porque existe uma outra situação lá, que está numa lei maior do que a da gravidade. Existe uma outra propriedade dessa lei. Essa lei, ela aqui se apropria, ela se apresenta assim por causa das condições do planeta, mas quando chega, por exemplo, no espaço, essa mesma gravitação tem um comportamento diferenciado, mas é baseado no mesmo princípio. Sim. Entende? Base no mesmo princípio. E a outra coisa que eu estou pensando é sobre a célula, que você deu exemplo. Sim. A gente parte de célula, órgãos, né? E forma todo um sistema do corpo humano. Falando do humano. Podemos partir da célula. E aí aparece um CA. Isso.
Dá para você falar um pouquinho sobre isso? Porque a lei, pelo que eu estou entendendo, é harmonia. E quando esse elemento se apresenta, isso, quebra a cadeia, né? Você está corretíssimo a questão da doença, de um modo geral, né? A doença de um modo geral. A doença é um elemento desarmônico. Só que o que acontece é que a própria lei, ela inclui isso, essa possibilidade, porque ela tem um componente da destruição. Ela tem um componente, ela inclui a destruição, a renovação, ela inclui isso. Então, todo o sistema ele vai ter uma fase de nascimento, crescimento e decaimento. E nesse lugar aqui vão aparecer elementos que vão constituir esse processo aqui. É uma outra fase. A lei do progresso inclui a destruição. Entende? Agora, se você for olhar do ponto de vista sistêmico, considere o corpo são, num determinado momento, aquele é um sistema harmônico. Quando acontece uma desarmonia, o corpo entra em uma situação, mas não é porque um corpo está, de repente, apresentando aquele processo da destruição de forma precoce, que o sistema está, de certa forma, fora da ordem. Não existe desordem. Sempre haverá uma ordem. O que é uma coisa interessante na nossa percepção, que Raimundo está trazendo aqui, é a maneira como a gente entende essa ordem. Porque como a gente julga a ordem com base nas nossas situações, aqui cotidianas, ordinárias, a gente tem a impressão que ordem é a ausência de qualquer tipo de tumulto, qualquer tipo de conflito. A ordem, ela pode estar implícita no verdadeiro caos. Você olha o caos, está aqui embaixo, e você diz assim, mas meu Deus, o caos aqui aconteceu, isso aqui é caótico. Não, não é. Tem uma ordem embaixo dele guiando isso aqui. É o aparente caos. Eu chamo de movimento caórdico. O movimento caórdico parece caos, mas é ordem. Quer ver eu dar um exemplo para vocês? Pega uma cadeira dessa aí e bota no microscópio. Aí você dá um grau de visualização. O que é que vai acontecer com a cadeira? Você vai ver o que aí? Átomos. Aí você dá outro grau, aperta outro grau, vai ver o que? Os elétrons, vai ver os prótons, vai ver nêutrons. Você dá outro grau. Aí você vai ver lá as partículas subatômicas. Aí você vai dando grau. Vai chegar a hora que você não vai encontrar nada. Mas nesse lugar do próprio elétron, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, você já vai encontrar um negócio interessante. Você vai encontrar um bocado de coisa se mexendo de forma absurdamente caótica. Mas não é caos. Ali tem uma ordem. Mas para nossa percepção, aquelas bolinhas se mexendo tudo assim, é caos. Mas é ordem. Entende? Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que é. Porque se não fosse ordem, não produziria os efeitos ordenados que produz. Porque o caos, em condições normais, não poderia produzir tanta ordem. Então, quando tem tanta ordem explícita e na origem está algo parecendo um caos, como a morte, por exemplo, a própria destruição é um movimento caótico, mas é um movimento caótico que faz parte da ordem. Tudo bem? Viva São João, né? Bom, então a gente tem uma harmonia no universo, Deus não se engana, Deus não derroga as suas leis. Então vamos lá ver algumas coisas, né? O peso do mundo, né? O peso para o mundo. Se nós formos somar hoje o peso de todo o mundo, dá mais ou menos uns 8 bilhões de quilos, né? 4 bilhões de pessoas. Então dá 340 bilhões de quilos. A conta é essa, 340 bilhões de quilos. Então a gente está botando uma massa, um peso em cima da Terra de 340 bilhões de quilos. Nossa, vocês estão gordos, gente. Aí tem que emagrecer, né? A teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros diz que há 66 milhões de anos um asteroide caiu, né, sobre o Golfo do México, formando uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, conhecida como Chicxulub. Essa é aquela história do dinossauro, né, que é do meteoro que acabou com os dinossauros, porque subiu uma poeira e aí fez uma noite longa que a vegetação morreu, e quem não morreu da explosão morreu de fome, né? Morreu de fome. Bom,
E aí a gente teve um negócio interessante. A gente teve aqui, 70 mil anos antes de Cristo, nós tivemos um vulcão, né, que entrou em erupção, e a gente teve a temperatura do planeta despencou em 20 graus centígrados, por causa desse vulcão. Nós já tivemos um outro evento na Terra, que a população de humanos foi reduzida a 1.200 e poucos seres. Tamanha destruição. Mas era um povo que gostava de fazer menino, e olha nós aqui, né? Então é por isso que tem pesquisas aí que vão buscar nosso tronco comum lá na África, porque é de onde esse grupo parte para repovoar o planeta. Mas teve um fator que tirou essa população toda, daqueles seres todos que viviam. Muita gente sobrou nisso aí, né? Olha que coisa interessante. Nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas, tem mais ou menos 1 bilhão de bovinos e 23 bilhões de galinhas. Do ponto de vista de conservação da espécie, quem foi o mais inteligente de todos? Qual foi o ser mais inteligente de todos? Do ponto de vista de conservação. Olhando isso aqui. Os dinossauros, né? Por quê? Porque eles criaram a versão pocket, que são as galinhas, as aves. E eles hoje, praticamente, eles são hegemônicos. Agora, eles criaram uma forma meio estranha de viver, que é viver dentro de um açougue, né? Viver indo para um abate. É muita galinha, gente, que tem. Eu fui num frigorífico ali em Feira de Santana. O cara me disse que por dia são 20 mil frangos abatidos. Entra o frango de um lado e sai o frango congelado do outro. A fábrica ali, uma fábrica da JBS lá. É um número assim absurdo. Aí se pai, tem galinha tanto assim? A pessoa. É um número grandioso, né? Então, na natureza, a gente vê as coisas. Pois não. Luciana. O que o Espiritismo fala sobre alimentação de carne bovina e de animal nada? Fala que a gente tem que comer carne. Fala que o aparelho físico do homem precisa da proteína da carne. É isso que está lá. Você pode criar uma alimentação alternativa? Pode. Sua opção. Mas tem pessoas que fazem isso e tem deficiência vitamínica e o médico manda comer carne para recuperar. Eu tenho uma amiga minha que ficou vegana, virou vegana. Por ideia, ela não queria mais nada de animal. Só que o corpo dela foi definhando, foi perdendo nutrientes de uma forma tal que o médico disse: ou você volta a comer carne ou você morre. Então, a gente tem na boca, tem dente para dentição para comer carne, tem tudo isso. Você não come hoje por uma questão, né? Eu particularmente não como. Mas é uma opção de Paulo. O outro pode comer. Entende? Eu tenho minha visão. Mas assim, eu estou falando de como tem sido o trato dos animais atualmente. É muito diferente do que era anos atrás, né? Isso. Em termos de sofrimento animal, é uma coisa assim meio absurda, né? Você acha que isso interfere espiritualmente na pessoa que consome? É isso, é porque quando a gente está olhando isso hoje, essa coisa de a gente querer fazer essa análise no tempo moderno, a pós-modernidade ela trouxe algumas surpresas assim, interessantes para o pensamento, vamos dizer. Veja bem, na natureza bruta, a cobra, quando ela vai pegar um sapo, ela não mata o sapo. Algumas são até benevolentes, enforca o sapo e o sapo morre rapidamente e depois ela engole. E tem outras que engolem o sapo vivo. Eu acho aquilo uma crueldade absurda. Quando a onça pega um animal, vai no pescoço,
O bichinho acabou de nascer, a onça vai lá, pega no pescoço e quebra o pescoço do bichinho. É uma perversidade, não é? Mas a natureza desse planeta é essa. Aí a gente pode até sofisticar e chegar no ponto de um planeta como Vênus, que os animais estão trabalhando em repartições públicas. Esse é um relato que apareceu no século XIX sobre a vida em Vênus. Os animais fazem funções repetitivas. Pode acontecer isso? Pode. Eu não vou dizer que não, porque eu nunca fui lá, não me lembro se tem. O Espírito falou que tem, e eu aceito. Agora, o que vai acontecer no futuro é algo muito interessante, e aí eu vou satisfazer a curiosidade de Luciana dizendo o seguinte: nós deveríamos ter vergonha. Sabe de quê? Que nós estamos aprendendo a amar com os animais. Nós estamos aprendendo a sermos mais amorosos com os animais. Eles estão sendo hoje para nós professores do amor incondicional. Entende isso? Pronto. Isso é uma coisa que pode ter desdobramentos no futuro, pode ter desdobramentos no futuro. Pode ter desdobramentos no abrandamento da brutalidade do espírito que está ainda nesse reino para uma transposição para um reino hominal, né, na sua gradação natural, que o espírito ele dorme no mineral, desperta no vegetal, sonha no animal e tem consciência no homem, a partir do momento que ele ganha inteligência. Por isso que o espírito adquire lá o nome de E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo quando vem para habitar um corpo que tem capacidades cognitivas. Então, se você pegar um animal que está trazendo no seu instinto essa doçura, essa forma de entrega bem da sua natureza já, isso para nós tem sido assim extremamente pedagógico, né? Essa forma desses seres se relacionarem conosco. Então nós estamos aprendendo com eles, e a gente devia ter vergonha disso, porque nós deveríamos estar ajudando eles a ascenderem na escala. Agora, isso não tira deles a condição de estar num reino animal que serve dentro de uma ecologia, a um equilíbrio, aonde eles fornecem algo que uma escala acima está precisando. Agora, se lá na frente a gente vai dizer não vamos mais comer animal, bom, primeiro esquece essas galinhas, porque ninguém vai ter um pet de galinha. Você vai ver galinha na rua, ninguém vai ter. Se a galinha não tiver uma serventia, ela só vai existir no estado bruto da natureza. E eu não sei se ela vai conseguir, pelas suas condições, viver muito tempo sem que tenha essa reprodução industrial, em escala industrial. A mesma coisa acontece com certos outros pets, porco, cabra, esse tipo de coisa, né? O próprio boi, se não tiver nada para acontecer, quem vai produzir boi? Quem vai botar ali, a não ser que venha no mato, e mesmo assim ele vai ter que estar no lugar selvagem, no lugar sem nenhum tipo de interferência humana, e a quantidade vai ser muito pouca. Então a gente tem que pensar que nós temos um mecanismo homeostático. Agora, buscar formas menos agressivas de fazer essa transformação de um ente vivo em matéria orgânica que serve de alimento para outra pessoa, para outro ser, isso pode ser feito. Não precisa matar porco jogando em cima do terceiro andar do edifício para ele bater lá embaixo e morrer, nem muito menos matar com uma machadada na cabeça. Você pode ter métodos outros para fazer isso. Mas está na natureza, viu, gente? Isso está na natureza. E se perguntar lá no Livro dos Espíritos, essa é uma resposta afirmativa, sim. Precisamos, inclusive acho que tem uma questão, eu trago até aqui, dessa apresentação aqui. Precisamos dessa alimentação. Ainda. Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é uma máxima
Muito interessante, por quê? Porque na nossa condição, quando a gente imagina que um tsunami matou 200 mil pessoas, o que aconteceu com o corpo daquelas 200 mil pessoas? Só pegando os corpos. Eles vão se decompor. O elemento que estava no corpo vai ser reaproveitado pela natureza, porque a energia não se perde. Os átomos não se destroem, vão continuar existindo. As células, os elementos constituintes das células, ou seja, os sistemas vão ser temporariamente desfeitos e futuramente reagregados. A natureza não vai perder nada. Então, aquele corpo vai continuar vivendo de uma outra forma, de uma outra maneira, desagregado. E o espírito? O espírito continua. Então, quem é que morre? O que é que desaparece? É uma representação simbólica desse conjunto sistêmico, que é um ser. Esse desaparece. Então, se José Manuel Pires Ferreira morreu, José Manuel Pires Ferreira desaparece. Você não vai mais ver José Manuel. Você vai poder ver o espírito dele depois, se ele assim se identificar. Mas o corpo dele não, porque o corpo dele vai se decompor. Ok? Isso na Grécia era uma forma de imortalidade. Eles acreditavam nisso. Só que isso não convencia ninguém. Você dizer assim, você vai ser imortal virando ferramenta, virando fechadura, virando um pneu de bicicleta. Ninguém ia ficar feliz com isso. Né? Mas na natureza não existe propriamente dito um desaparecimento, existe uma desconstrução das representações temporárias. Isso é chamado de impermanência da existência. É a impermanência, que a gente vai ver aqui na frente. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Questão 728. Então isso faz parte da natureza, esse sair. Né? Aí você pergunta assim, Paulo, e os animais? Pois é, se a gente não tirar eles dessa forma, eles não vão poder nunca estar ciclando para poder voltar numa condição melhor. Aí você diz assim, mas isso é para espírita. Quem não é espírita faz o quê? Bom, quem não é espírita vai entender que a natureza, o espírito, não é do espiritismo. O espírito é da natureza. Deus não é de religião nenhuma, Deus é da natureza. Porque se não houvesse espiritismo, não houvesse religião nenhuma, continuaria existindo espírito e continuaria existindo Deus. Que poderia nem ter nome, poderia ser completamente desconhecido e continuaria existindo. Então a gente entende que as coisas são, olha só, é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vamos imaginar que nós viramos seres absolutamente ecológicos. E se não tivesse destruição? O que ia acontecer? Se não houvesse a destruição? Superpopulação, diz Raimundo. Mauro, você queria fazer uma pergunta, né? Não, na verdade, eu queria só fazer trazer uma reflexão sobre a pergunta da carne. Sim. Não é? Do comer ou não comer carne. Sim. Né? Assim, que não é só uma questão de optar por comer ou não comer. Eu acho que dentro do próprio processo evolutivo, né, a gente, né, acho que faz parte essa desconstrução. Isso, né? Então, isso. Assim, por exemplo, é o que aconteceu comigo. De um tempo para cá, eu comecei a rejeitar carne. Isso. Meu corpo começou a rejeitar. Comigo também. Mas se perguntar assim, Mauro, você virou vegana? Algumas pessoas perguntam, né? Mas muito convite para churrasco, muitos amigos, né? E aquilo perdeu um pouco o sentido para mim. Isso. Né? Pelo contexto da churrascada, do que ocorre, e pela carne em si. Né? Uhum. E de uma maneira muito natural. Isso. Mas muito natural mesmo. Isso. Assim. Quando eu falo que não é opção, é rejeição, por exemplo, se eu comer carne à noite, eu vomito tudo. Isso. Esse organismo não aguenta. Então, o organismo, de alguma forma, ele... Né? Então, assim, só para trazer essa outra perspectiva, né? Porque algumas pessoas ficam realmente nessa coisa de, meu Deus, comer carne é errado, comer carne... Né? É hoje o correto, né? O usual, o que está em voga é a desconstrução da carne. Então, tenho que parar de comer. Isso. Não tem que...
Mas existe esse processo, por exemplo, que eu quis trazer como uma vivência pessoal mesmo. Olha, isso é uma coisa tão verdadeira que aconteceu exatamente isso comigo. Olha, Mauro, aconteceu isso comigo e eu vou contar para vocês rapidamente como foi. Eu estava em casa assistindo um filme de criança e o filme contava a história de um super porco. Era uma experiência que uma empresa tipo a Perdigão, Sadia, entregava para famílias um protótipo de porco que crescia muito. E a experiência era a pessoa criar e depois eles iam nas fazendas para ver quem foi que conseguiu o melhor resultado, né, de ganho de peso e tal do porco. Pronto, aí teve uma fazenda que uma menina se afeiçoou ao porco, ficou amigo dela, tá aquela história toda de filme de criança que vocês sabem. E quando o povo chegou lá na fazenda, o porco da menina estava gigantesco. E levaram o porco, deram um prêmio para eles, levaram o porco, que estava num contrato, que no final eles tinham que devolver o porco, e levaram o porco para o açougue. E a menina vai atrás do porco no açougue. E quando chegou essa viagem do porco, aí aquela história lá, eu estava assistindo isso e fiquei olhando assim, rapaz, eu não vou comer mais carne não. Olha que coisa interessante, um porco de televisão fez com que eu parasse. Mas eu já vinha rejeitando a carne, meu organismo já não a aceitava mais. Isso aí foi só uma desculpa. E eu fiz eu tomei essa decisão e viajei para Livramento Nossa Senhora. E eu tinha ido lá no ano passado, no ano anterior, e a mulher perguntou assim, antes de eu ir, diga uma coisa que você adora. Eu digo, agora uma carne do sol de 2 pelos com pirão de leite. E chegou lá, tinha uma carne do sol de 2 pelos, pirão de leite, e eu comi parecendo um padre. No ano seguinte, eu tinha tomado essa decisão e não avisei para elas. Quando eu cheguei lá, tinha o quê? A belíssima carne do sol. Mas, gente, pensa uma carne do sol. A coisa mais linda do mundo, aquela gordura assim, sabe? Petitosa, assim, coronariana, aquela gordura coronariana, assim. E pirão de todo jeito. Aí eu virei para ela e disse assim... Primeiro eu virei para mim. E disse, olha, se eu comer essa carne, acabou a minha história. Aí eu virei para ela e disse assim, eu não como mais carne. A mulher ficou branca igual aquela parede. A sorte é que tinha um outro palestrante que ia fazer palestra no outro dia, que é vegano. E ela tinha feito um jantar para ele. Eu digo, eu pongo nele, eu como o que ele vai comer. Foi a minha prova, né? Ou seja, quase uma semana depois, eu estava, uma semana, 10 dias, eu estava sendo testado com a carne do sol, que eu era carnívoro, eu adorava carne, e fui expulso de churrascaria 2 vezes, para vocês terem ideia. Quando eu era novo, o garçom trazia a conta e botava em cima da mesa, sem eu pedir. Né? Então, vocês têm ideia de como eu gostava de carne. Mas vamos voltar à nossa pergunta aqui. E se não houvesse mais destruição? Pronto. Eu acho que se não tivesse destruição, não tinha nenhum tipo de progresso. Porque o progresso envolve renovação, né? E renovar é justamente você destruir o antigo para criar um novo, né? Isso aí. Mais alguém? Bom, e se eu disser a vocês que se não houvesse destruição não haveria nada? Vocês acreditam em mim? Vamos lá. Isso, vamos lá. Uma semente, quando ela germina, o que acontece com a semente? Ela morre como semente para dar origem à planta que está em potência nela. Existe a destruição da semente. Se você olhar depois, cavar a terra, não tem mais a semente, tem raiz. A semente desaparece. Então, se não houvesse destruição, a semente não eclodiria. Então, se eu imaginar que a destruição foi um ato determinado em um momento posterior à existência de tudo, ali havia uma paralisação
das coisas no momento exato em que as coisas são. A gente pensa assim, vai ter superpopulação, sabe por que não? Porque a célula ovo, ela não destruiria, ela não seria possível, porque haveria destruição dos elementos constituintes, e ela não teria mais essa possibilidade. O esperma continua sendo esperma, o óvulo continua sendo óvulo, e não teria destruição. Então, a destruição construtiva, ela seria paralisada e não haveria absolutamente nada. Se você botar como princípio inicial, vamos para o Big Bang? Não tem destruição. Aquele ponto de singularidade continuaria lá. E não haveria nada. Porque aquilo foi uma destruição sucessiva. Muitas coisas foram destruídas. Aquela explosão gerou coisas novas, destruiu coisas antigas. Então, se não houvesse a destruição, a gente não teria nada, porque para você ter mudança, você tem que ter destruição, transformação, e se você não tiver transformação, você não movimenta. Olha uma coisa interessante, quando eu pego o meu braço e movo, esse movimento aqui, ele exige construções e destruições simultâneas. O tempo todo. Um determinado impulso que vai e acaba, né? Ele começa e termina, ele não seria modificado. Então não teria nada disso que a gente vê, movimento seria diferente, o átomo, a forma de uma coisa não seria transformada. Então a gente não imagina que a destruição é algo do ciclo, do movimento. Então se você perguntasse para Aristóteles o que é vida, ele vai dizer vida é movimento, e movimento é transformação de potência em ato, é transformação, é destruição. Você sai de uma forma, destrói uma forma, mata uma forma velha para uma forma nova. E isso tudo acontece todo o tempo todo. E aí é onde está a ordem, porque esse movimento de destruição simultânea ele vai acontecer de uma maneira tal que não existe solução de continuidade. Está tudo caminhando na direção do progresso. Tudo caminhando na direção do progresso. Essa visão estreita da ecologia, ela está sendo imposta. Ela não é consciência ecológica, ela é imposição ecológica. Você termina sendo uma pessoa que você se sente mal de fazer certas coisas, porque aquilo é como se fosse um preceito moral. E, na verdade, o senso ecológico ele não vem de cima para baixo. Ele é um senso que nasce na pessoa, no ente, no ser, que se insere na coletividade. Você se percebe como um ente do coletivo, você se percebe como um mecanismo do sistema e age coletivamente para produzir isso. Por exemplo, uma pessoa que é um ativista ecológico egoísta, para mim ele não é ecológico nada. Porque ele está olhando uma parte estética, marqueteira da ecologia. Ele não está considerando que ele, como ser, faz parte de um ecossistema e que a sua ignorância, o seu egoísmo está impactando nesse ecossistema. Tanto quanto se ele matasse um cachorro na rua. Ele está prejudicando pessoas, ele está prejudicando o movimento, a circulação dos talentos da vida. Então, nós temos que pensar na ecologia no sentido amplo, que inclui a minha participação como uma célula de um grande sistema, de um grande mecanismo ecológico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? É por isso que o senso de ecologia ele tem que ser um senso que nasce na construção e na percepção do ser enquanto referência à natureza. Então ele percebe a natureza como ente da natureza e ele diz, eu faço parte disso, eu não posso ferir isso. Não é mudar uma lei da natureza, é você não ser uma parte super vigilante e na outra parte completamente desidioso, porque isso aqui não faz parte do senso marqueteiro moral temporal, entendeu? Então isso a gente tem que pensar que a destruição faz parte, que ela existe, infelizmente ela existe. Seria bom que não existisse? Seria que a gente não morresse, que os cachorrinhos não morressem. Olha, gente, eu tenho um cachorro em casa, que eu rezo todo dia para ele ser o primeiro shih tzu a completar 60 anos. Eu passo uma oração todos os dias, o bichinho tem 13. Né?
E eu fico lá, eu juro a você que eu olho para ele, ó, pai, não vá não, fica aí, fique mais. Só mais um pouquinho, né? Se fosse um pastor alemão, já tinha dado tchau. Então, infelizmente tem. Mas tem porque a gente se renova. E outra coisa, só uma coisa. A gente só está aqui hoje porque a gente já morreu um bocado de vezes. Porque se a gente não tivesse morrido, a gente não estaria aqui. Você já pensou se eu estivesse vivendo o meu primeiro personagem bruto, vivendo ali como um selvagem até hoje? Né? Vamos lá. Então, a destruição, portanto, faz parte dos planos de Deus. Tá certo? Na literatura espírita, a gente vai encontrar isso na parte terceira, 3 leis, que é chamado de Código Trimurti. Esse Trimurti, ele está ligado a entidades divinas que são Brahma, Vishnu e Shiva. Certo? O que elas representam? Exatamente nessa ordem: reprodução, conservação e destruição. É por isso que as leis estão assim nessa ordem: com reprodução, conservação e destruição. Tudo se reproduz, tudo se multiplica, tudo nasce, tudo tem origem, passa um determinado tempo aparentemente existente e depois desaparece. Você quer entender isso muito bem? Compre um abacate, daquele verdinho duro, bote na fruteira de sua casa e fique observando. Não precisa muito tempo não, 15 dias eu acho que dá. Você vai ver ele subir e descer. Uma maçã, você faz isso com a maçã, porque o ciclo é rápido, né? Bem rápido. Então, aparentemente aquilo está conservado, mas não está se conservando, está aparentemente conservado, porque o tempo todo você está tendo transformações. Aquilo está se transformando, é como se a gente congelasse o tempo, tivesse ali uma janela de oportunidade, de convivência, mas durante todo o tempo aquilo se transforma, caminhando da origem para o destino inexorável, que é a destruição. É por isso que nós vivemos na impermanência, porque tudo acontece, fica um tempo, depois desaparece. Isso não tem como, no mundo da impermanência, não tem como mudar essa lógica. Não existe como. Tudo bem, gente? Vocês estão assim? É assim mesmo? Vamos lá. Por que eu trago sempre isso? Para mostrar para vocês que o Espiritismo, ele se apropria de coisas que já existem. São chamadas sabedorias universais. E essas sabedorias universais, elas enriquecem o Espiritismo, porque mostram que nós estamos aqui com coisas que têm milhares de anos. Isso aí mesmo é milenar. Então já existia lá atrás pessoas correntes do pensamento que já imaginavam essas coisas, como lei da natureza. E a gente observa isso nas coisas cotidianas. Nosso corpo, a cada 7 anos, a gente tem um corpo novo. Não é assim que a medicina diz? A gente tem uma renovação celular. Agora, o que é interessante é que até a cicatriz recupera. O tecido não muda, a cicatriz muda também. É interessante isso, né? Engraçado como a célula diz: não, aqui é cicatriz, aqui você faça a cicatriz, não perca. Isso aí é propriedade de perispírito. Bom, aí a gente vai encontrar essas 3 leis a partir das questões 686 do Livro dos Espíritos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois, né, vocês vão lá no livro, parte terceira, questões 686 e seguintes, que vocês vão ver lá essas 3 leis: reprodução, conservação e destruição. Aí tem, na questão 630, é uma questão importante, porque estabelece um parâmetro de ordem moral dentro da doutrina. Essa questão 630 fala sobre o que é uma definição de bem e de mal. Gente, isso é uma coisa difícil da gente definir. Porque se você pensar o que é bem, se você pensar o que é mal, por exemplo, aquilo que Luciana traz, a questão da... É o bem você matar o animal? É mal? Né? O que você está falando em relação a isso? Ele está nos dizendo aqui que existe uma ordem no universo,
guiadas por lei, essa ordem guiada por leis divinas, e que o bem é tudo que nos aproxima dessas leis e o mal é tudo que dessas leis nos afasta. O que nós devemos fazer? Nós devemos seguir essas leis. E onde estão inscritas essas leis? Na consciência, os espíritos respondem. Nós já sabemos quais são. O que a gente tem que fazer? Observar. Esse é o grande movimento nosso. Irmos na direção da natureza, observando o seu dinamismo. O seu dinamismo, que é nesse dinamismo que está a lei. É nessa expressão da natureza que a gente observa a lei. A gente não cria a lei da natureza, a gente não formula a lei. Elas já existem, a gente pode entender, a gente pode até escrever o que a gente entendeu, mas elas estão lá para além das pessoas. Elas serão mesmo que eu não entenda como ela funciona. Então, como é que a gente vê isso? Exatamente como essa cobrinha aí, aqui no meio está a ordem, o sentido harmônico. E aqui estão os chamados eventos circunstanciais. Está vendo aqui na pista? São essas coisas que geram um aparente caos. Então, tudo aqui está contribuindo para o desenvolvimento. É esse movimento aqui, ó. É como se fosse uma espiral que cada rodada que dá, ela vai subindo. Ela vai subindo. Aparentemente volta para o mesmo lugar, mas não volta no mesmo nível, volta sempre um pouco mais alto. Isso, o progresso é estimulado por isso. É por isso que logo depois da lei de destruição vem a lei de sociedade. E logo depois da lei de sociedade vem a lei de progresso. Então você tem reprodução, conservação, destruição, sociedade e depois a lei de progresso. Tudo bem? Bom, então, esse movimento do bem e do mal vai fazendo com que a gente caminhe nessa direção, sempre na consecução final do espírito. E aí chegará o tempo que a população humana será excessiva na Terra, aí os espíritos dizem assim, não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. E uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que quando os espíritos falam de Deus aqui, eles não estão falando que Deus tem uma maquininha de calcular, e que tem um censo, que tem um departamento de estatística, que quando chega na população X ele aperta um botão e acontece tal coisa. Não é isso. Está falando aqui, as leis divinas proporcionam o equilíbrio, né, dentro desse mecanismo homeostásico que a própria natureza tem. Se você pegar, por exemplo, você tem lá sapos e escorpiões num determinado terreno. O que acontece se você eliminar os sapos? A população de escorpião aumenta. O que acontece se você eliminar os escorpiões? A população de sapo diminui. Você está tirando a comida, não é? Então, o que o mecanismo faz com que ali aconteça sempre um equilíbrio? Você vai ter um equilíbrio de população ali. Você vai ter um equilíbrio. Então, um está se servindo do outro, mas estão mantendo equilíbrio. Estão mantendo equilíbrio. Na natureza, tudo é assim, gente. Tudo é assim. Então, se o homem, de repente, começar a subir demais, os elementos que são contrários a isso vão atuar para que isso volte. A Terra tem seus mistérios, tem suas formas de se defender. E isso faz parte da natureza. Isso não tem nada de castigo. Aí, ó. Pois não. Paulo, isso que você falou desse equilíbrio, é porque eu vejo assim hoje em dia que a mão humana é tão a coisa do dinheiro, né? Assim, várias coisas a gente pode entender em relação à natureza, né? Por exemplo, extinção dos animais. Antes tinha assim uma coisa, vai ser extinto, tem que preservar. Hoje em dia a gente já percebe que às vezes é o caminho mesmo, né? Porque também a gente não pode interromper o progresso que beneficia também, né? Mas quando aquela linha tênue do bem e do mal, né? Quando a mão humana, no sentido também de destruir, tem como dinheiro e não o desenvolvimento da humanidade, você acha que a força, digamos, superior é mais forte de equilibrar isso ou pode chegar mesmo a uma destruição do planeta Terra? Tudo pode. Aí eu não tenho essa resposta para te dar não, mas tudo pode, porque o botão está aí, é só apertar.
A questão só é o seguinte: em condições normais, seguindo um fluxo e não tendo nenhum fato fora da curva, as coisas vão seguir o seu rumo ao seu objetivo final, que é o planeta vai gradar na condição hoje de provas e expiações para um planeta melhor, por causa da evolução dos seres que vivem aqui. Isso é o que está desenhado nesse ciclo evolutivo. Vai chegar uma hora que esse planeta será tal que os espíritos serão puros. Estarão aqui apenas por um usufruto, não sei nem de quê, porque não precisa. Mas, em condições atuais, nós ainda vivemos no pré-primário, do pré-primário, do pré-primário, do beababá, do bebebé, do bebibi, do bebobó, do espírito. Porque, observe, o espírito é co-criador em plano maior. Ele cria colônias espirituais. Ele cria ambiências para que outros espíritos habitem lá. Olha o tamanho da capacidade mental desses seres. Eles regulam princípios da natureza, eles conseguem interferir no ciclo de certas ocorrências dentro da natureza. Eles conseguem. Isso é o espírito. Agora, o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra ainda? A gente ainda está se convencendo que a gente é espírito. A gente não tem certeza disso. A grande maioria da população não acredita nisso. Acha que se morrer, acabou, não tem mais nada. Então, observe como é que você trabalha e desenvolve espiritualidade se você não considera que você tem um componente espiritual na sua constituição natural. E isso faz com que você tenha a vontade de dizer não é meu, não é teu, destrói. Eu conversava hoje com os meninos lá no trabalho sobre isso. Questão de desvio de dinheiro público. Se você pega o dinheiro da educação e você desvia o dinheiro da educação para uma outra finalidade, ou você oferece na relação custo-performance uma troca desigual, ou seja, você faz um investimento vultoso para uma qualidade menor de educação, você está atuando no mais alto grau de egoísmo e de prejuízo para o desenvolvimento do planeta, para o desenvolvimento da humanidade. Você não está só prejudicando a escolinha de Dona Mariquinha, não. Você está prejudicando o desenvolvimento da humanidade. Por quê? Porque os espíritos que estão ali, eles não terão oportunidade, nessa encarnação, de terem os recursos necessários para os seus adiantamentos na ordem moral e na ordem intelectual. Olha o prejuízo causado, porque se nós tivéssemos consciência da nossa responsabilidade no plano, nós criaríamos institutos de desenvolvimento do ser que envolvem uma abordagem holística para que esse ser saísse do planeta numa condição de retorno muito superior. A gente ainda está fazendo planos assim, ó. Você tem o plano de desenvolvimento dos Estados Unidos, o plano de desenvolvimento da China, o plano de desenvolvimento do Brasil, coisas separadas, como se nós fôssemos coisas separadas. Nós somos uma única coisa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar bastante. Voltando rapidamente à questão da população que foi dito, né, ou da superpopulação, né, o próprio mecanismo já está atuando, né, tanto que 2 gerações ou 3 à frente, não é, nós vamos ter uma queda drástica na população, porque isso. A pirâmide está invertendo. Isso que Mauro traz é super verdadeiro. A população está envelhecendo, não está querendo fazer mais menino, 2 estão fazendo 1. Então, duas pessoas fazendo 1 e a população está caindo. Está nascendo, mas está caindo. Nascem ainda 400 mil pessoas por dia, morrem 300 mil pessoas. Tem um saldo de 100 mil pessoas ainda positivo na população que cresce. Mas essa população ela está numa curva que ela já não é mais assim, ela já é uma curva assim, e a tendência dela é ter um envelhecimento, e isso vai custar um problema muito grave,
porque não vai ter quem sustente essa população, porque não vai ter mão de obra ativa para sustentar, e isso vai fazer com que isso caia até uma redução na qualidade de vida das pessoas. Mas faz parte do processo. Você pergunta, se tiver uma terceira guerra mundial, Paulo, isso faria parte desse movimento de evolução? Por que não? Por que não? Olhando, veja só, não a minha vida nesse personagem, olhando o desenvolvimento espiritual do planeta como um componente ecológico, componente da natureza. A natureza é assim, meu irmão, você provocou, a resposta vem. Provocou, a resposta vem. O que não muda? O objetivo. Esse não muda. Porque senão a gente teria o caos. E o caos não existe no universo. Não existe caos no universo. Tudo bem? Vocês estão assustados? Eu fico, viu, gente? Enquanto eu fico. Olha o negócio da carne. Questão 723. E questão 728 está lá. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem se debilita. Está ali. Aí na questão 728, as criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição essa que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. A gente é apegado do personagem, a gente olha isso aí e diz assim, mas isso aqui comigo não vai valer, isso aqui vai valer com um povo lá. Mas é com todo mundo, viu, gente? Isso aqui é com a gente. Porque a impermanência nos ajuda a entender a vida, entender a morte, entender a passagem, entender o sair, entender o chegar, entender a perda, entender por que passa e por que não passa, entender tudo. A gente entende tudo a partir disso aqui. Porque não é comigo, é com tudo. Na natureza é assim. Por que comigo seria diferente? Né? Tudo é assim, exatamente tudo. E na questão 689, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento desaparição. Olha aí. Vai ser substituída por outra mais aperfeiçoada. Seremos os de hoje em novas roupas do amanhã. Por que ele está falando isso? Porque são os espíritos que vão continuar existindo em equipamentos mais sofisticados. Como é que seria a evolução do ser humano? Eu ficava pensando outro dia, como é que seria a evolução do ser humano? Será que a gente ia receber um nariz novo, aqui na testa, por exemplo, para respirar melhor? Uma terceira orelha, para a gente ouvir melhor? Né? Uma orelha maior, tipo lobo mau, né? Para te ouvir melhor. Eu acho que não seria isso. Eu acho que essa forma humana aqui, ela está bem caprichada. Nosso grande desenvolvimento será na ordem moral e vai ter impacto na constituição física, que vai permitir que nós tenhamos experiências transdimensionais. Aí vai ser um salto evolutivo muito grande, porque, por exemplo, imagina só a seguinte situação: eu vou poder entrar numa sala de cirurgia com médicos espirituais, e nós, em conjunto, poderemos fazer um trabalho. Eu vou chegar no laboratório, terá uma equipe que vai vir de Marte hoje para poder desenvolver um trabalho de pesquisa comigo aqui no laboratório. Vai ter colaboração de planos diversos, de seres em lugares diferentes. Então, no futuro, esses espíritos que somos nós, viveremos esta realidade. Agora, para vivermos esta realidade enquanto seres encarnados, seja qual for o corpo, nós temos que ter uma constituição física favorável a essas manifestações, senão a gente não consegue fazer isso. E para fazer isso tem que ter um desadensamento, tem que ter uma maior fluidez na constituição do corpo, e isso vai se dar por uma questão de pensamento, de sentimento, de elevação moral, que vai fazer com que essa camada fluídica que nos forma seja menos densa e, portanto, mais propícia a esse tipo de manifestação. Bom, isso aí, Paulo.
Eu vi uma palestra, né, de Valdo, uma entrevista, na verdade, há algum tempo, em que ele mencionou que a tendência da evolução do corpo, né, do ser humano é a diminuição do estômago, né, diminuição do intestino, e incluir a telepatia como realmente o 6º órgão, né, dos sentidos. Isso. Né? Ou seja, só uma contribuição. Isso aí. Então tem desenvolvimento, né? Essa ideia do estômago pequeno é boa, né, gente? Que a gente não precisa mais tomar Ozempic, né? Não precisa mais tomar essas coisas aí para emagrecer. Então, por que vai acontecer isso? Porque as gerações elas vão mudando seu padrão vibracional, seu padrão moral, e isso vai reverberando nas constituições do corpo. Existe uma ideia de campo, e essa ideia de campo formador, campo influenciador, ela atua também nas nossas condições espirituais, no perispírito, e o perispírito, como é modelador do corpo, ele vai trazer essas faculdades. Hoje, essa faculdade, por exemplo, da telepatia, ela não é uma faculdade usual, porque nós não estamos preparados para ela. Nós não estamos preparados para ler o pensamento dos outros, para nos comunicar em pensamento. A gente não tem disciplina de pensamento para isso. Então, o nosso processo de aprendizado inclui aprendermos a lidar com essas energias espirituais. Por isso, o contato com o eu espírito, o contato com as experiências oníricas, das experiências de desdobramento, das experiências espirituais é importantíssimo para que eu comece a me habituar com isso já agora. Para quando chegar de novo aqui em uma outra oportunidade, eu já adiantei esse lado. Entendeu? Isso é algo que o espírito aprende a lidar. Porque o corpo, ele engessa, o corpo, ele diminui muito, ele encapsula muito o espírito nas suas potencialidades, né? E a gente tem que aprender a superar isso. Porque senão a gente não sai desse ciclo da reencarnação, a gente fica dependendo do corpo o tempo todo. O corpo ditando, faça isso, faça aquilo, e a gente fazendo, e o pobre do espírito lá, né, remoendo no processo evolutivo lento, porque o espírito está submetido ao corpo, porque não aprendeu a lidar com as injunções do físico. Quando a gente aprende a lidar com as injunções do físico, da natureza, de um modo geral, a gente aprende a conviver com essa ocorrência de espaços temporais em que eu sou incorporado. Eu estou incorporado hoje, amanhã não estarei mais, mas hoje eu estou incorporado. E nesse personagem que eu estou vivendo, eu estou exercendo algumas atividades na vida, e essas atividades contribuem para o crescimento deste ser que sou eu. Quando eu voltar depois, eu volto em outra capa, com outro jeito, de outra maneira, em outro locus, em outro espaço, mas o que eu aprendi, o que eu desenvolvi, está no meu campo. E eu posso, de repente, ter acesso a isso. Por que não? É meu, eu que desenvolvi, por que não aproveitar? Né? Isso vai refletir nas novas gerações. Então, a gente tem aí a possibilidade de uma substituição gradativa desses seres e vai fazer com que nós tenhamos, em si, uma evolução no planeta. Tá? Vamos lá. Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles se sentem instintivamente sem disso se aperceberem. Ou seja, a gente vai sendo guiado sem que a gente saiba que está sendo guiado. Olha, isso não é uma imposição. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Se a gente tivesse aqui uma representação, imagine o seguinte: você veio de uma fonte. Nós, o espírito, nascemos de uma fonte. Essa fonte permanece em nós. Se a gente veio dessa fonte, essa fonte permanece em nós. Então, essa fonte nos atrai a ela. Por quê? Porque ela está nessa essência, ela está em nossa essência. E ela continua sendo exatamente o que era quando viemos para cá. Nós não mudamos a essência, nós nos apropriamos da essência. É o que Aristóteles dizia, você sair da potência ao ato. Você tem a capacidade. O que você vai fazer? Você vai adquirindo a possibilidade de expressar em ação aquilo que você é em capacidade interna. Então nós já somos tudo isso, a gente só não é capaz de viver isso. E é por isso que a gente tem que passar por esse ciclo. Esse ciclo tem que existir na nossa vida. Nós nascemos e renascemos. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Para que Deus submete o espírito à reencarnação?
para fazer com que ele chegue à perfeição. Perfeição é o estado pleno do ser, é o estado em que ele adquiriu suas capacidades máximas. Então, para esse processo, a gente tem que nascer, renascer, renascer, renascer. Cada vida vai trazendo uma experiência, vai trazendo uma possibilidade da gente ir crescendo em determinados aspectos da nossa existência. E a partir daí a gente vai aprendendo. Vai aprendendo, vai aprendendo. E quanto mais você se apropria dessa possibilidade de expandir o espírito, mais você aprende, mais você incorpora e menos necessidade da reencarnação você tem. A reencarnação é uma necessidade evolutiva. Ela não é um castigo. Ela não é um castigo de Deus. Eu fiz um pecado, vou reencarnar de novo. Não é isso. Ela é necessidade, faz parte da natureza reencarnar. Então eu reencarno e aproveito nessa reencarnação a sua finalidade, a sua contribuição para o objetivo final é fazer com que esse espírito acorde em si mesmo, se perceba como fonte, exale essa fonte em plenitude da sua existência e a partir daí ele volta para a fonte, porque ele passa a ser uma extensão da própria fonte em existência. Não tem mais diferença. Né? Não tem mais diferença, você não vai ver, o espírito não vai dizer assim, lá na frente eu vou sumir, não sei, talvez possa sumir, mas enquanto ele está viajando, ele está consciente dessa possibilidade, de ele voltar para essa fonte. Então o que é isso que eu estou dizendo? Jesus dizia no seu evangelho que nós somos deuses, nós somos emanados de Deus, a criação, Deus tudo criou, e tudo que Deus criou é divino. Tudo que Deus criou é divino. Então nós somos divinos porque fomos criados por Deus, a partir de Deus. Carregamos em nós princípios, potências que vêm da fonte divina. E essas potências estão em nós. E elas não podem ser manifestadas porque nossa capacidade de realização é curta, dada a nossa ignorância. Quando a gente expande nossa capacidade, a gente se apropria disso, isso passa a ser não só uma ideia, não só um conceito, mas passa a ser uma essência manifesta. A gente começa a transformar isso em ação. Como é que André Luiz explicou isso no mundo maior? Olha só como ele explica isso, bem legal. Ele chama de casa mental. A casa mental, você tem 3 andares na casa mental. Você tem o térreo, tem o sótão e tem o porão da casa. O que está no sótão, na parte de cima? O chamado superconsciente. São as aspirações desse objetivo teleológico, desse objetivo de telos, desse objetivo final. Ou seja, você tem as ideias divinas, estão no sótão, na parte de cima. Então, por aspiração dessas ideias, você modifica o térreo, que o térreo é o quê? É o que você faz hoje, é o que você faz hoje, é a sua vida de hoje. Então, sua vida de hoje vai sendo modificada em função das suas aspirações superiores. Então, você tem ideais de nobreza, de caráter, de moral, de amorosidade, de fraternidade. De onde vem isso? Vem daqui, desses objetivos grandiosos que estão aqui em cima. Objetivos de fraternidade, de integração, de não separatividade, isso tudo vem daqui de cima. Aí, o que acontece? Eu vou transformar isso em um inconsciente que está lá no porão. O inconsciente é um automatismo, então quanto mais eu repito isso na minha ação consciente aqui no meu térreo, mais eu incorporo isso no meu mundo inconsciente. E vai chegar uma hora que eu faço isso sem pensar. Eu faço isso dentro de um automatismo. É como ele explica, o processo do aprendizado. Eu tenho uma ideia maior, eu trago para o meu plano atual, modifico o meu plano atual, sistematicamente repetido, de maneira tal que isso se incorpora no meu agir automático. E aí, a partir daí, eu não tenho esforço nenhum para fazer. O indivíduo vai desenvolvendo amorosidade, vai desenvolvendo senso de coletividade através de um aprendizado que ele tem de um senso que está um pouco acima. É esse senso do superconsciente, que está lá no mundo maior trazido por André Luiz. Né? O espírito evolui, gente. A gente evolui mesmo sem saber, mesmo sem querer. Mesmo sem a gente estar consciente disso, a gente vai evoluir. Agora, é claro, olha só como isso é racional e lógico. Se eu posso me apropriar disso e fazer disso uma ação consciente, consistente no meu viver, por que não fazer? Essa é a pergunta.
A única coisa que pode explicar o não fazer é não acreditar nisso. Aí, tudo bem, eu não vou acreditar, não vou fazer, porque isso aqui é coisa da ULI, é coisa do Espiritismo, é coisa de Paulo. Agora, se você se convence disso e diz, não, realmente isso é verdade. Por quê? Porque eu li, porque eu estudei, porque eu me apropriei, porque realmente sem isso as coisas não fazem sentido, aí agora o seu agir não é mais aleatório. O seu agir agora é consistente com um plano evolutivo, que é chamado de plano evolutivo singular. Todo mundo deveria ter um plano evolutivo singular. Você faz o seu plano. O que você quer conquistar? Esse ano, 2025, ano que vem, qual é a sua meta no final do ano que vem? Além de estar vivo, claro. Eu quero conquistar alguma coisa, por exemplo, tem alguma pessoa que eu não me dou bem e eu gostaria de me aproximar dessa pessoa? É uma meta. Então, com toda a meta, você tem que ter um desenvolvimento do trabalho. Você tem que montar um plano de desenvolvimento. Então você vai dizer, vou me aproximar da pessoa, eu vou chegar até ela, eu vou de repente fazer um curso de, sei lá, de como me libertar da raiva, qualquer coisa que lhe caiba e que na sua cabeça seja possível, para que no final do ano que vem você consiga atingir essa meta. Atingiu essa meta, comemore muito. Vibre bastante, porque você atingiu um patamar evolutivo. Você se deu uma meta de algo que você entendia que não estava legal na sua vida e você conquistou isso. Comemore mesmo, de verdade. Aí você planeja outra coisa. Eu vou fazer uma contribuição no meu campo intelectual. Eu vou fazer uma faculdade nova. Eu vou estudar uma coisa que eu nunca estudei. Vou estudar música, eu vou estudar, sei lá, culinária, vou fazer alguma coisa, outra. Por quê? Porque eu acho que isso vai ser importante em uma outra construção do meu plano evolutivo, porque eu gostaria de voltar para ser tal coisa. Aí você já começa a se planejar hoje, para uma outra encarnação. Isso é acreditar no futuro. Verdadeiramente você acreditar no futuro. Né? Eu ia com minha filha para a faculdade essa semana, ela falou assim para mim, pai, eu estou tão perdida, ela está se formando em Direito. Eu ainda assim, tem horas que eu procuro na minha cabeça o que é que eu tenho que fazer, eu não sei. Aí eu disse para ela, Amanda, faça o seguinte, reduza as suas metas de longo prazo para curtíssimo prazo. A primeira coisa que a gente faz quando está perdido é o quê? A gente baixa a visão. Então, qual é a sua meta de curtíssimo prazo? Terminar a faculdade e passar na UAB. Essas são suas duas metas, do ponto de vista acadêmico, claro. Então, se você conquistou essas metas, deixe o problema depois para outra fase. Agora, a sua meta é essa. Não se perca num futuro incerto, que você ainda não sabe o que é que vai acontecer, que tudo pode acontecer. Agora, sua meta é essa, de curtíssimo prazo. Então, está perdido? Baixa a régua, vem para perto, porque perto é fácil. Perto é fácil. Eu vou parar de comer carne. Eu vou começar a beber 2 litros de água por dia. São metas que você estabelece, porque você entende que para você é legal. O que é diferente? É sua referência. Então, todo o processo evolutivo, base de uma referência futura, de um objetivo que eu quero atingir. Então, se eu entendo que a natureza tem o seu próprio ciclo, e eu estou consciente que eu faço parte dela, qual é a minha missão dentro da natureza? É caminhar em conformidade com ela. Tá, faz sentido isso? Faz sentido isso, gente? Então, se o que é a terra não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado ao seu necessário. Está aqui na questão 705, algo importante que eu falei para vocês. O importante não é você não fazer, o importante é você ter noção do limite. Até onde você pode ir, considerando os aspectos da natureza. Até quando você pode ir. Esse é um limite de consciência. Então, se o planeta Terra não basta para a humanidade, hoje, se você pensar na humanidade, se nós tivéssemos que dar todo o padrão de consumo de energia e alimentação de um país de primeiro mundo para todo o planeta, a gente precisava de 2,5 planetas para produzir energia e alimento para isso. Então, o que a gente tem que fazer no futuro? Diminuir o estômago. Há um tempo atrás, hoje mais não, graças a Deus, teve uma evolução lá em casa. Mas eu achei que eu era casado com uma centopeia, porque eu abri o armário de Carla, tinha 100 pares de sapato, e eu ficava olhando assim, meu Deus, essa mulher só tem 2 pés, como é que faz para vestir esse sapato todo? Né? Aí ela foi se convencendo disso, e hoje
não sei nem se tem os dois. Mas o fato é que isso é uma coisa que a gente faz normalmente, né? Você monta uma casa e bota uma mesa para 12 pessoas, mas na sua casa só circulam 3. Aí você diz, por que eu quero 12 cadeiras numa mesa se só 3 pessoas passam na minha casa? Então, a gente começa a criar um senso do útil, né? Nada disso é impositivo, não, viu, gente? Isso aqui é consciência. Isso é um pensamento minimalista. Você vai se libertando das coisas, e isso você vai diminuindo um pouco suas preocupações, vai otimizando um pouco, e com isso você realmente ajuda. Talvez o que está sobrando para você vai servir para outra pessoa, né? Não precisa gastar essa energia para produzir para o outro também. Você vai produzir para quem precisa. Então, é senso, é consciência. Isso não tem nada a ver com posição, chatice, discurso marqueteiro, nada disso. A casa fica mais aberta. Eu tinha uma tia que, para entrar na casa dela, eu tinha que ter um mapa para encontrar ela dentro de casa, que era tanta tralha que ela tinha dentro de casa, meu Deus, armário, sofá, não sei quantas coisas, de sofá, de cadeira, de tudo que a família foi juntando, ela foi armazenando dentro de casa. Tudo bem, você monta um museu, tá certo? O museu da família, deixa lá para quando você quiser usar. Agora, para dentro de casa, você tem que ter espaço para você circular, né? Para você andar, você se sentir um pouco mais livre, né? Então, mas isso, de novo, isso é do espírito, gente. Tem espírito que é acumulador, tem espírito que já está mais desapegado, e isso tudo faz parte dessa diversidade. A gente tem que entender isso, faz parte do show, isso tudo da evolução. Olha o que eu falei para vocês, ó. No começo, a gente vive para a vida. No começo, nosso interesse é a biologia, é a existência. A partir de um determinado momento, a gente começa a perceber o outro, a gente começa a perceber a família, a gente começa a perceber o bairro que a gente mora, a cidade. Olha, está girando. A gente começa a ter essa sensação. Quando a gente cresce, a gente começa a ter uma noção de povo, de nação, aí vai aumentando, né? Aí sobe, vai para o eco, envolvendo a natureza inteira, envolvendo todos os elementos, e aí vai subindo, chega no cosmo, aonde a gente sai do planeta Terra, inclui o universo inteiro. Então, qual é a minha centração, né? Dizem que o meio do infinito é qualquer lugar. Então, se o indivíduo se coloca no meio do infinito cósmico, todo lugar e todo o seu entorno será a sua natureza. Então, ele se sente um cidadão do universo. Quem te impede de sentir isso? Ninguém. É senso, gente. É senso. Sabe? Senso de desenvolvimento e de progresso. Agora, isso aqui, ó, é uma escala que você vai encontrar pessoas que ainda vivem para o corpo, pessoas que vivem só para a família, pessoas que vivem só para o seu povo. Hoje a gente tem o discurso identitário, está tentando firmar pessoas desse discurso, e com isso perdendo essa aqui, ó, de cima. Porque quanto mais separação a gente tiver, quanto mais segregação a gente tiver, menos coletividade nós vamos ter. Uma coisa que os espíritas precisam se convencer: nós não somos iguais nos corpos, nunca seremos. Porque senão seríamos todos iguais, mesmo tamanho, mesmo cabelo, mesmo corpo, tudo igual. A gente é diferente. Onde é que nós somos iguais? No espírito. O espírito é igual, não tem diferença nenhuma. O que diferencia um espírito do outro? O grau de evolução. Mas a potência é a mesma, a origem é a mesma, o destino é o mesmo, e por isso a gente é tudo igual, porque nós somos espíritos. Então, quando eu vejo você pelo corpo, eu estou vendo uma parte de você. Eu estou vendo a sua periferia. Eu estou lhe julgando por sua periferia e não pela sua essência. O espírita tem que ter um entendimento, por uma razão fundamental, de que nós não somos o que representamos. Nós estamos nesses corpos provisoriamente. E qual será a roupa que esse espírito vai vestir depois? Que cor?
Tem cor? Qualquer cor. Qualquer uma. Ele vai pegar o corpo que melhor lhe adequa à sua experiência naquele momento e pronto, pau. Isso vai depender da minha família, vai depender do meu pai, vai depender da experiência da minha mãe, vai depender da experiência dos meus irmãos, vai depender de tudo. Isso não me define como ser. Não me define. Assim como minha preferência sexual, assim como qualquer coisa que esteja na minha externalidade. O que me realmente representa é como eu sou como espírito, no meu grau de evolução. Porque isso dá uma percepção de leveza, de moral, de grandeza intelectual, de todas as chamadas virtudes humanas que serão advindas de um espírito evoluído, independente do corpo que ele ocupa. Então o corpo é um detalhe mínimo. Isso aí é coisa de esquizofrenia de sociedade pós-moderna que quer separar a gente pelos corpos. Não caio nessa. Nós somos iguais pelos espíritos que somos. Então, ao olhar um irmão, não vejo o corpo, vejo o espírito que está ali. Respeite o nível evolutivo dele, ame-o, porque ele é essência divina, assim como você também é. Então, o meu amor pelo outro não vem pelo que o outro me dá, não deveria. Não vem pelo que o outro é, não vem pelo que o outro provoca nas minhas sensações do corpo físico. O amor vem da minha proximidade espiritual com esse outro espírito, que também é fonte divina. Eu aprendo a reconhecer isso quando eu começo a desenvolver o meu senso de ultrapassar as fronteiras do eu e chegar na essência espiritual. É para isso que a gente precisa se convencer de que nós somos espíritos. Não é para ir depois para a colônia espiritual, isso não, isso é bobagem. Né? Se a gente está buscando isso, porque olha aí, ó, a Terra, palco da supremacia da matéria sobre o espírito, será, enquanto assim houver tal circunstância, ambiente das intestinas lutas pelo equilíbrio. O corpo, veste temporária, passará pelo cadinho da dor, da destruição, até que os espíritos que aqui habitam se tornem suficientemente cientes da unidade da existência e assim realizem um verdadeiro salto evolutivo do planeta rumo à regeneração. É esse o nosso lugar. Então a gente vai viver nessa construção enquanto a gente não compreender o que nós carregamos dentro de nós e o que a gente pode realizar sendo o que a gente verdadeiramente é. A natureza vai estar nos ajudando como locus de existência. Nesse planeta, a natureza ela é muito interessante porque ela é uma armadilha, porque esse planeta ele é cheiroso, ele é saboroso, ele é muito convidativo para as sensações periféricas, e o espírito que se deixa inebriar por isso se perde nessa ilusão. Então aqui é a verdadeira prova mesmo, porque quando você diz assim, não vou comer mais carne, quando eu cheguei lá e a mulher botou aquelas 2 pelas assim na coisa, eu falei assim, meu Jesus Cristo, amanhã eu vou chegar e vou me arrepender de não ter comido essa. Quase que eu peço a ela uma francisquinha. Vai que eu me arrependa, bota um pedacinho aí para levar para casa. Então, aquele medo de abrir mão das coisas faz com que a gente não faça as renúncias que são necessárias fazer. Não é perda, é troca, é substituição. Você está tirando uma coisa em função de outra. Quando eu faço isso, o que é que o ego faz? O ego não faz trocas para perder. O ego não troca nada em prejuízo dele. O ego só troca para ter vantagem. Então, o que a gente precisa fazer é pegar o que eu vou substituir e colocar no lugar tal que seja igual ou superior àquilo que eu vou tirar. Então, se eu fizer isso, para mim a troca vai ser tranquila, porque eu não vou ter sensação de perda. A sensação ruim é a pessoa dizer assim, pô, a vida passou, não fui mais para a festa do Bonfim, não fui mais para a lavagem, não fui mais não sei o quê, parei de beber, parei de fumar, eu não estou mais indo para a festa, não estou fazendo mais nada, minha vida está se acabando. Aí a pessoa se acabou mesmo, porque perdeu a vida. Porque o espírito queria fazer e não fez porque foi covarde, não quis fazer. Agora, quando ele entende, não, eu vou me dedicar mais a uma atividade mais quieta, vou me dedicar ao pensamento, à introspecção, à busca espiritual. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Ele não perdeu nada, ele perdeu alguma coisa?
Não, ele está ganhando, porque ele está conquistando aquilo que ele se planejou. Só isso, é só o que você deseja. Eu sempre dou um exemplo. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu ia numa festa que eu não era convidado. Comprava roupa nova para fazer isso. E como eu não era convidado, para entrar nessa festa eu tinha que pular o muro. Eu ia com os amigos, a gente pulava o muro, entrava na festa e ficava na festa, como depois lá dentro é convidado, né? E quando saía ainda levava doce para casa, para a mãe. Era assim uma coisa horrorosa. Então, eu fazia isso com 15 anos, quase todo final de semana. Nós tínhamos uma turma, que era uma turma da pesada aqui da Bituba, e a gente fazia isso. Tinha uma festa, essas casas bacanas ali do Caminho das Árvores, estava começando ali o Caminho das Árvores. Tu já foi também, você tem cara de pulador de muro. Aí a gente ia e pulava esse muro. E ia para a festa e se divertia. A gente se divertia de um jeito, olha, você não tem ideia. Se eu parar para contar, vocês vão ver o que é aventura. Era muito legal isso, muito prazeroso. Só que hoje, eu não vou nem nas festas que eu sou convidado. Tem lugares que eu vou e quando chega lá, tá aquele papo chato, aquele povo enchendo a cara, bebendo. Eu não bebo mais, eu parei assim. Você pergunta, Paulo, você parou de beber o caldo de espiritismo? Não, meu corpo rejeitou tudo que era bebida. Lá em casa tem as bebidas, o povo que chega lá que beba. Eu não tenho vontade nenhuma e nem tenho nenhum senso de dizer não beba, você não pode, é proibido. Se algum dia me der vontade, eu vou sentar e vou beber. Eu não tenho essa restrição, mas eu não tenho vontade. Isso quer dizer que foi algo processado. Então eu chego nesses lugares, quer ver, coisa Natal. Natal é um negócio legal, porque meu pai, quando era vivo, quem fazia a oração de Natal da família era meu pai. Aí meu pai morreu e o pessoal me escolheu para ser o substituto do meu pai. Só que teve um detalhe na vida do meu pai que eu nunca entendi. Quando chegou, ele já estava com uma certa idade, ele parou de fazer essas orações. E eu chegava lá da noite e dizia, meu pai vai fazer a oração? Ele, não. Fazia com a cabeça, não. Aí eu ficava assim, achando que era ele, que estava assim, perdendo a fé. Eu ficava assim, não entendia o comportamento dele. Hoje eu entendo perfeitamente. Como é que eu vou fazer uma oração meia-noite em uma família em que quase todas as pessoas estão completamente cheias de uísque e de cerveja? Em nome de que eu vou fazer essa oração? Não faz sentido, gente. O espírito não é esse. O espírito não é esse. Aí você vê como a gente vai ficando velho, vai ficando chato. Eu estou chato por causa disso, porque a gente vai amadurecendo. Eu acho que isso é um amadurecimento, isso não é uma perda. Eu não perdi nada, eu ganhei, porque simplesmente hoje eu tenho um senso que eu não tinha. E isso para mim é muito legal, porque me evita de estar em lugares desagradáveis. Hoje eu só vou nos lugares que eu acho que eu vou estar legal. Né? Se for para ficar em casa eu fico, se for para ir para uma festa eu vou, mas eu vou seletivamente, muito seletivamente. Eu acho que isso não perco nada. Eu não tenho nenhuma sensação assim, minha vida vai passar e você está perdendo tempo de se aproveitar. De jeito nenhum. Eu não tenho esse prejuízo. Porque isso foi uma substituição. Quando a gente faz assim, fica menos doloroso abrir mão das coisas. E a gente caminha mais direcionado para a natureza finita, a natureza objetiva da nossa existência, que é a história que está na parábola do filho pródigo. Nunca esqueçam dessa parábola. O filho está na casa do pai, numa bem bom, e ele queria mais. Aí ele fez assim, meu pai, me dê a parte da minha herança, que eu vou gastar tudo na rua, eu vou curtir minha vida. E o pai pega a parte do filho, dá a ele, e ele vai e gasta tudo. Quantas pessoas vocês já viram fazer isso na vida? Quantas pessoas, pais que fizeram doação aos filhos em vida, por causa dessa exigência. Aí o cara foi e gastou tudo. Chegou numa condição tão abjeta que ele estava se alimentando de bolota de porco, de ração de porco, porque não tinha mais dinheiro nem para comer. Aí ele imaginou o seguinte, na fazenda do meu pai, os empregados comem melhor do que eu estou comendo, então eu vou voltar lá e vou pedir um emprego a ele. Eu vou pedir um emprego.
porque eu quero ter pelo menos o mínimo possível de dignidade. E ele volta no interesse, e quando ele chega na casa do pai, ele volta e ele chega para ser o menor. E o pai o recebe na porta e lhe dá uma túnica nas costas, um anel no dedo e uma chinelo no pé. E o irmão vem reclamar: meu pai, você está fazendo isso com ele, por quê? Ele disse: fique tranquilo que o seu já está guardado. O seu irmão, nós vamos comemorar, porque o seu irmão estava morto e renasceu, estava perdido e foi encontrado. Então nós estamos nessa viagem, recebemos uma parte de uma herança e viemos para o mundo. E estamos vivendo, gastando as coisas que a gente recebeu da maneira mais estranha possível. Então, vai chegar uma hora que isso não vai dar mais nada para a gente, o vazio existencial vai ser tal que a gente volta e diz assim: olha, na casa do meu pai, o menor é melhor do que isso. E aí ele volta, a gente volta para a casa do pai, e sabendo que ao chegar lá, nós somos os perdidos que estamos sendo reencontrados. Nós somos os mortos que estamos renascendo para a vida. O que é renascer para a vida? É retomar o rumo da existência, porque quando a gente sai e vai ali no pit stop fazer as bobagens que a gente não está nessa linha, a gente está nessa, que não tem nada a ver com isso. Aí a natureza, que é homeostásica, vai nos puxando de volta para botar de novo no rumo. O nome disso é dor, sofrimento, amargura, e a gente entende que enquanto eu não caminhar nessa linha, a minha vida vai ser só assim, porrada em cima de porrada. Consciência está para todo mundo. Racionalidade está para todo mundo. Graças a Deus, há 167 anos atrás, a gente recebeu a doutrina dos Espíritos. Há 160 anos a gente recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ano que vem, há 160 anos, a gente recebeu o céu e o inferno. E assim nós estamos caminhando para um compêndio de informações com mais de 100 anos, quase 200, nos dizendo que nós somos espíritos e que a gente deveria repensar a nossa vida. A gente está aqui hoje para fazer isso, para repensar a nossa vida. Não é para vocês darem aula de espiritismo, porque o espiritismo, claro, vocês vão dar aula para a família e etc. Mas a grande missão do espiritismo não é fazer prosélitos, mas é fazer seres se transformarem a partir da consciência de que são espíritos. Tá bom, gente? Então, muita paz a todos, fiquem com Deus, que assim seja.